Olá, meninos! Aqui é a professora Regiane e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o conteúdo termos constituintes da oração, mais precisamente sobre os termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. Então, na nossa aula de hoje, na nossa videoaula de hoje, eu vou focar com vocês nos termos essenciais da oração. Mas antes de falar desses termos essenciais da oração, eu queria apresentar para vocês quais são os termos que compõem uma oração. Quando a gente pensa, por exemplo, numa oração, vocês sabem que ela é constituída pelos chamados termos essenciais e os termos integrantes e também pelos termos acessórios. Então, primeiro, o que é um termo essencial? Os termos essenciais são aqueles termos que, vamos dizer assim, que constitui o enunciado linguístico, que constitui a oração. É em torno desses termos essenciais que todos os elementos linguísticos se constituem. Então, os termos integrantes, os termos acessórios, eles se agregam, eles se juntam aos termos essenciais da oração, para constituir para a gente a significação linguística, para dar um significado para a frase, para a oração, para transmitir uma mensagem para a gente. Então, num enunciado, numa oração, existe o que nós chamamos de termos essenciais, que são aqueles termos principais da oração. Existem os chamados termos integrantes. Nem toda oração vai ter termo integrante. Por que eu digo isso? Tem oração que não precisa de termo integrante. Tem oração, por exemplo, se a minha oração tem um verbo transitivo indireto, ela vai precisar de um termo integrante. E tem oração que não vai necessitar desse termo integrante. E existe oração que tenha também a presença dos termos acessórios. O que seriam esses termos acessórios? São aqueles elementos que compõem a oração, que são elementos dispensáveis, são elementos que podem ser retirados sem prejuízo para a oração. Os termos integrantes, quando estão constituindo a oração, eles não podem ser retirados. Por quê? Porque eles fazem falta para a oração, diferentes dos termos acessórios. Mas isso nós vamos ver em uma outra aula, num outro vídeo que eu vou gravar para aprofundar, para falar para vocês sobre os termos integrantes e os termos acessórios. Na nossa aula de hoje, o foco da nossa aula será nos termos acessórios, nos termos essenciais, ou seja, no sujeito e no predicado. Então, hoje, o foco, o objetivo da nossa aula é apresentar para vocês quem é o sujeito, qual é a função do sujeito dentro de uma oração, quem é o predicado e qual é a função do predicado dentro de uma oração. Então, é bom que fique claro para vocês que o sujeito e o predicado, eles são chamados como termos essenciais da oração. Então, o que é o sujeito? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que vem a ser um sujeito e o que vem a ser um predicado dentro da oração. O sujeito, quando a gente pensa numa oração, num enunciado, o sujeito é o ser da oração sobre o qual se declara alguma coisa. Aquilo que se declara sobre o sujeito
nós chamamos de predicado. Então, o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Aquilo que é falado, aquilo que é declarado sobre o sujeito, nós chamamos de predicado. Então, sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Regiane, mas tem oração que não tem sujeito. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas existe oração sem predicado? Não, não existe oração sem predicado, tá? Então, daqui a pouquinho, nós vamos chegar nesta classificação, nessa análise. Então, vamos para a análise aí sobre o sujeito. Então, sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Nós já falamos sobre isso. O sujeito, ele é classificado de acordo com como ele aparece, dependendo da forma como ele aparece para a gente, dentro da frase, dentro da oração, ele pode ser classificado de diferentes formas, de diferentes tipos. Então, eu vou apresentar para vocês agora a classificação do nosso sujeito. Então, o primeiro tipo de sujeito que nós temos o chamado sujeito determinado simples. O que é um sujeito determinado? Sujeito determinado é aquele sujeito que pode ser encontrado dentro da oração, que pode ser determinado dentro da oração. Então, quando a gente analisa o enunciado linguístico, quando a gente analisa a oração, a gente consegue determinar quem praticou a ação expressa pelo verbo. A gente consegue identificar quem praticou aquela declaração expressa pelo predicado da oração. Então, quando que ele vai ser sujeito determinado simples? O que é um sujeito determinado simples? Por que ele é chamado de sujeito determinado simples? Sujeito determinado simples é aquele sujeito que possui apenas um núcleo. Mas o que é núcleo? O núcleo é aquela palavra mais importante do sujeito, que pode ser, por exemplo, um substantivo, que pode ser, por exemplo, um pronome dentro do sujeito. Então, na frase Deus é perfeito, qual é o verbo? O verbo é o verbo é. Quem é perfeito? Deus. Eu tenho um substantivo dentro desta oração. O meu predicado é perfeito, faz a declaração sobre esse sujeito, Deus. Então, uma palavra importante dentro desse sujeito. Então, aqui eu estou diante de um sujeito determinado simples. Por que ele é simples? Porque ele possui apenas um núcleo, uma palavra importante. Esse núcleo é um substantivo, é um pronome. Na segunda oração, a cegueira lhe torturava. Quem lhe torturava? A cegueira. Então, quem lhe torturava? A cegueira. Cegueira. Um substantivo também. Regiane, o A é núcleo do sujeito? Não. O A é um artigo. Nós vamos ver lá na frente que ele é classificado de outra forma. O núcleo do sujeito é apenas a palavra cegueira, que é a palavra mais importante do sujeito. Portanto, este sujeito também é um sujeito determinado simples. Então, nós temos que prestar atenção
aos elementos que compõem o sujeito. Então, se eu tenho apenas uma palavra, um elemento importante dentro deste enunciado, eu digo que este sujeito, ele é chamado de sujeito determinado simples, diferente do sujeito determinado composto. No sujeito determinado composto, que é um novo tipo de sujeito, o núcleo do sujeito ele vai aparecer para nós como 2 ou mais núcleos. Então, quando eu faço a pergunta, quando eu localizo o verbo, pergunto para o verbo o que o predicado declara sobre o meu sujeito, a declaração que ele vai me apresentar, ele vai me apresentar 2 ou mais núcleos, ou seja, a palavra expressa na minha oração serão 2 palavras ou 2 ou mais palavras importantes dentro desta oração. Então, na frase, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Quem pastavam? As vacas brancas e os touros pretos. Núcleo do sujeito, vacas e touros. Então, vacas, vírgula, touros. Eu tenho 2 substantivos importantes aí dentro desse enunciado linguístico. Então, eu tenho 2 palavras importantes. Então, nesta circunstância, o meu sujeito ele é composto. Ele é composto por quê? Porque lá na sua estrutura, nós temos 2 palavras importantes, vacas e touros. Então, ele é um sujeito determinado composto. Na frase, a cegueira e a pobreza lhe torturavam. Quem lhe torturavam? A cegueira e a pobreza. Cegueira, vírgula, pobreza. 2 palavras importantes, 2 núcleos, portanto, sujeito determinado composto. A mesma coisa na última oração, fome e desidratação, 2 palavras importantes, 2 núcleos. Então, nesta circunstância, sujeito composto. Se eu tivesse escrito para vocês, eu e ela vamos a festas, 2 núcleos, sujeito composto. Então, agora, prestar atenção. Se eu tivesse escrito para vocês, nós vamos à festa. Quem vamos à festa? A festa? Nós. Um núcleo apenas, uma palavra apenas, sujeito determinado simples. Então, tem que tomar muito cuidado. A ideia que passa para a gente, a ideia é de mais de uma pessoa, mas nós é uma palavra só. Então, nesta circunstância, sujeito determinado simples. Nós e eles vamos à festa. 2 palavras, 2 núcleos. Então, nesta circunstância, sujeito determinado composto. Então, é só ter atenção àquelas palavras que compõem o sujeito. Um núcleo só, sujeito determinado simples. 2 ou mais núcleos, sujeito determinado composto. Outro tipo de sujeito que nós vamos ver vai ser, só um minuto que está travado aqui, mas já vai passar para vocês. O outro que nós vamos ver agora é o sujeito determinado oculto.
que já vai chegar o slide aí para vocês. Então, o que é o sujeito determinado oculto? É bom que vocês prestem bastante atenção no sujeito determinado oculto. Por quê? Porque o aluno confunde muito esse sujeito. Esse sujeito determinado oculto, ele também é chamado de sujeito determinado desinencial. Por que ele é chamado de sujeito desinencial? Por que ele é chamado de sujeito determinado? Primeiro, ele é determinado porque eu consigo identificar quem praticou a ação expressa pelo predicado. Eu consigo saber quem praticou a ação. De que forma? Através da desinência do verbo, através do verbo da oração. Ele é chamado de sujeito determinado oculto, por quê? Porque ele não está escrito dentro da frase, ele está escondido. Mas eu sei quem fez a ação, eu sei sobre quem recai a ação expressa pelo predicado. Então, na oração, fui ao mercado. Quem foi ao mercado? Eu. Não está escrito na oração, mas a desinência do verbo, ou seja, a finalização do verbo, a forma como o verbo foi conjugado, me mostra quem praticou a ação. Eu fui ao mercado. Então, eu consigo determinar quem praticou a ação expressa pelo verbo, ou seja, quem praticou aquilo que o predicado declara. Então, não está escrito na oração, mas eu consigo identificar o sujeito. Por isso que ele é chamado de sujeito oculto, sujeito determinado oculto, ou sujeito determinado desinencial. Comemos um delicioso bolo de chocolate. Quem comemos? Nós. Nós comemos. Eu e mais alguém. Então, nós comemos um delicioso bolo de chocolate. A desinência do verbo, a finalização do verbo faz com que eu consiga identificar quem praticou a ação expressa dentro da oração. Outro tipo de sujeito, e que eu falei para vocês prestarem atenção lá no sujeito oculto, é para que vocês não se confundam com este aqui. É o chamado sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele é chamado de sujeito indeterminado por quê? Porque eu não sei quem praticou a ação. Então, uma coisa indeterminada é uma coisa que eu não consigo determinar, é uma coisa que eu não consigo reconhecer, é uma coisa que eu não consigo identificar. Então, o sujeito indeterminado, ele, quando eu analiso a oração, mesmo diante da desinência do verbo, mesmo que ele identifique para mim um pronome ali dentro da oração, eu não sei precisar quem é o praticante daquela ação. Eu não sei apontar e falar, fui eu, foi ele, foi fulano, foi Beltrano. Então, eu não consigo pôr com certeza quem praticou a ação expressa dentro da oração. Então, ele, dentro do enunciado, dentro da oração, ele não vai determinar quem praticou a ação. Ele pode aparecer para a gente com o verbo na terceira pessoa. Então, quando ele está ali na constituição dele, na estrutura dele dentro da oração,
O verbo da oração, ele pode aparecer para a gente na terceira pessoa do plural, ou ele pode estar na terceira pessoa acompanhado da partícula ser. Então, quando eu digo assim para você, falaram mal de tua namorada. Quem falaram mal? Eu sei que alguém falou mal, mas eu não sei identificar. Eu poderia falar, foram eles. Mas quem são eles? Eu sei identificar com precisão quem são eles? Não sei. Então, falaram. Quem falaram? Não sei. Por isso que é chamado de sujeito indeterminado, o verbo na terceira pessoa do plural. Comeram o bolo. Quem comeram? Eu não sei. Alguém comeu, alguém praticou a ação, mas eu não consigo identificar quem foi o praticante daquela ação de comer o bolo. Por isso que é chamado de sujeito indeterminado. Outra forma que ele pode aparecer, conforme eu disse para vocês, é com o verbo na terceira pessoa acompanhado da partícula ser. Morre-se de fome. Eu sei que alguém morre, entretanto, eu não consigo identificar quem morre. Morre-se de fome, bebe-se água, vende-se casa. Alguém vende, mas quem vende? Então, o verbo acompanhado da partícula ser, ele automaticamente ele causa índice de indeterminação para o sujeito, ou seja, o sujeito se torna um sujeito indeterminado. Então, quando eu falo para vocês tomarem cuidado para não confundir sujeito indeterminado com sujeito oculto, o oculto, eu sei quem praticou a ação. Quando eu digo falei de você, eu falei. Falamos de você, nós falamos. Eu mais alguém. Alguém foi identificado. Agora, falaram de você, eu não sei quem falou. Então, é um índice de indeterminação. Eu não consigo identificar com precisão quem praticou a ação, a declaração expressa no predicado da oração. Por isso é que é chamado de sujeito indeterminado. Então, tomar cuidado para não confundir esses dois tipos de sujeito. E o último tipo de sujeito que nós vamos ver, entre aspas aí, é a chamada oração sem sujeito, ou chamada aí sujeito inexistente. Existem orações que não têm a presença do sujeito, ou seja, o sujeito não aparece dentro da oração. Por exemplo, quando eu uso dentro do enunciado, dentro da minha frase, dentro da minha oração, verbos com o fenômeno da natureza. Se eu falo para vocês, chove muito no Amazonas, quem chove? Quem chove? Se chove, chove. Então, verbos que indicam fenômenos da natureza, o verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer, indicando tempo passado, faz 2 semanas que não a vejo, há alunos na classe, então haver no sentido de existir. Regiane, mas o verbo existir, ele vai ter a presença do sujeito? Tudo depende do enunciado linguístico. Haver, no sentido de existir, é quando eu posso substituir o verbo pelo verbo existir. Há alunos na classe. Existem alunos na classe. Neste sentido, o verbo haver essa oração é uma oração sem sujeito. Faz 2 semanas que não a vejo. O fazer, ele está indicando para a gente
um tempo passado, um tempo que está em decorrência, um tempo que passou. Então, nesse sentido também, a oração é uma oração sem sujeito. O verbo fazer indicando tempo, o verbo, enfim, oração sem sujeito, eu não consigo precisar o sujeito. E ele pode acontecer aí com verbos indicando o fenômeno da natureza, o verbo haver no sentido de existir e o verbo fazer indicando tempo passado. Então, nesta circunstância, a nossa oração não terá a presença do sujeito. Então, tomar cuidado também na hora de identificar. Aí vocês vão me perguntar, e quando não tem sujeito? A oração ela é constituída exclusivamente de predicado? Sim, uma oração sem sujeito, ela é exclusivamente elaborada, estruturada em torno do predicado. É uma oração exclusiva feita pelo predicado. Então, primeiro, o que é predicado? Eu falei com vocês agora há pouco sobre o predicado. Nós já vimos o que é o predicado. O predicado é tudo aquilo que nós declaramos aí sobre o sujeito. Não existe predicado sem verbo. Então, é bom que fique bem claro isso para vocês. Não existe predicado sem a presença de um verbo. Tem que ter pelo menos um verbo, seja esse verbo um verbo de ação, seja esse verbo um verbo de ligação. O que é verbo de ação? É um verbo que dá ideia de movimento para a oração. Por exemplo, Ana correu muito, Ana fala muito, Ana estuda muito, dá ideia de movimento. E verbo de ligação é um verbo de estado, é um verbo que não dá essa ideia de movimento para a gente. É um verbo, é como se a pessoa, a ação expressa ali, entre aspas, né? Aquilo que o predicado diz ali sobre o sujeito estivesse estagnado, estivesse parado. É o estado em que se encontra o sujeito. O verbo de ligação, ele tem a função de ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. O que é o predicativo? É a característica do sujeito ao sujeito. Então, o verbo de ligação é um verbo estagnado, é um verbo parado. Então, se eu digo para vocês, Ana continua triste, Ana parece triste, Ana é triste, Ana está triste. Então, é a forma como ela se encontra, é o estado em que ela se encontra. Então, são verbos que não dão ideia de movimento. Então, é obrigatório todo predicado ter a presença de um verbo, pelo menos, ou uma locução verbal. Regiane, o que é locução verbal? É quando eu tenho duas formas que dão ideia aí, duas formas verbais que dão ideia de uma forma verbal só, de uma ação expressa apenas. Mais para frente nós veremos o que é uma locução verbal. Então vamos lá para o predicado. Lembrando que sujeito é o ser sobre o qual se declara algo. Predicado é aquilo que declaramos a respeito do sujeito. É bom que fique claro isso. Então, vamos lá para o predicado. Exemplo de predicado. O presidente Lula viajou para Davos. Como que eu localizo o predicado? É fácil. Para localizar o predicado, eu tenho que identificar o meu sujeito, o meu verbo, desculpa. Eu tenho que identificar o meu verbo. Identifiquei o verbo da oração, eu vou identificar o sujeito e aquilo que restou da oração a princípio, nós vamos chamar de predicado.
Quem viajou para Davos? O presidente Lula. O presidente Lula é o meu sujeito. Viajou para Davos é o meu predicado. Choveu torrencialmente no Rio de Janeiro. Tem sujeito? Não. Por quê? Porque o verbo chover é um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, essa oração inteirinha é o meu predicado. Choveu torrencialmente no Rio de Janeiro. Então, o verbo, ele constitui o predicado. O predicado, ele é dividido de 3 formas. Hoje eu vou apresentar para vocês, para não confundir a cabeça, apenas 2 formas. Em um outro momento, eu aprofundo e falo do outro tipo de predicado, que é o verbo nominal. Então, o primeiro predicado que nós vamos ver é o chamado predicado verbal. O que é o predicado verbal? Agora há pouco, eu falei com vocês sobre os 2 tipos de verbos que existem. Então, vocês sabem que existe verbo de ação, que é aquele verbo que ele apresenta para a oração um certo movimento, uma certa ação, é como se estivesse praticando alguma coisa, e existem os chamados verbos de ligação, que é o verbo de estado. Então, quando a gente fala sobre o predicado verbal, para que ele seja classificado como predicado verbal, obrigatoriamente ele tem que ter a presença de um verbo de ação. Então, para eu chamar o meu predicado verbal, eu preciso que o meu verbo seja um verbo de ação. Então, não existe predicado verbal, vamos dizer assim, com a presença de um verbo de ligação. O predicado, para ser classificado exclusivamente como predicado verbal, ele tem que ter a presença de um verbo de ação, um verbo que dá ideia de movimento, um verbo significativo, um verbo que expressa uma ação para a oração. Então, na oração, o escritor criou seu universo fictício. Criou é um verbo de ação, ele está praticando a ação de criar. João deu asas à imaginação. O verbo dar é um verbo que dá ideia de ação. Assim que o trem parou, o verbo parar é um verbo que dá ideia de ação, dá ideia de movimento. Desceram é um verbo que dá ideia de movimento. Portanto, esses predicados são chamados de predicados verbais. O predicado, para ser chamado de predicado verbal, obrigatoriamente ele precisa de um verbo de ação. Mais para frente, nós vamos aprender a classificar o verbo de ação. Se ele é um verbo transitivo, se ele é um verbo intransitivo, se é transitivo direto, transitivo indireto. A princípio, vocês precisam saber apenas que o predicado verbal é constituído com um verbo de ação, que pode ser um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Depois nós veremos a classificação. Então, na frase, ele conseguiu a promoção. Quem conseguiu a promoção? Ele. Ele é meu sujeito. Conseguiu. Ele está praticando uma ação. A ação de conseguir. Então, o meu predicado é um predicado verbal. Qual é o meu predicado? Conseguiu a promoção. Conseguiu a promoção é um predicado verbal. Por quê? Porque ele possui um verbo de ação, ou seja, um verbo significativo. Então, tendo como base isso, vamos entender agora o que é o predicado nominal. O predicado nominal
Em contrapartida ao predicado verbal, ele tem a presença do que nós chamamos de verbo de ligação. Então, vocês viram, que eu falei agora há pouco para vocês, que o verbo de ligação é um verbo de estado, é um verbo estagnado, é um verbo não nocional, é um verbo que tem a função de ligar, de fazer a ponte entre o predicativo do sujeito e o sujeito. Então, na frase, por exemplo, a noite estava fria. Quem estava fria? A noite. O verbo estar, ele está fazendo a ponte entre o adjetivo, que é o predicativo do sujeito, fria, e o substantivo noite. Então, ele está ligando o fria à noite, ele está fazendo a ponte entre esses dois, a característica do substantivo. O atleta parecia cansado, parecia, fazendo a ponte entre atleta e cansado. Então, é um verbo de estado, é um verbo parado, que não dá ideia de movimento para a minha oração. Então, nós temos que prestar atenção, porque verbos, dependendo do contexto, ele pode mudar de significação. Então, eu tenho que analisar, nenhum verbo pode ser analisado fora do contexto da enunciação. Ele tem que ser classificado de acordo com a frase em que ele se encontra. Então, para que o meu predicado seja considerado predicado nominal, ele tem que ter a presença de um verbo de ligação. Então, quem estava fria? A noite. A noite é o meu sujeito. Estava fria, ele é chamado de predicado nominal. Por que ele é um predicado nominal? Porque ele tem a presença de um verbo de ligação e tem a presença também do predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, que é a palavra fria. Se eu perguntasse para vocês qual é o núcleo do predicado nominal, o núcleo do predicado nominal, que é a palavra mais importante, é o predicativo do sujeito, que é a palavra fria. O núcleo do predicado verbal, que é a palavra mais importante, é o verbo de ação. Então, lá no predicado verbal, o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo. Aqui no predicado nominal, o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito, ou seja, ele é a palavra mais importante. Neste slide, tem para vocês os verbos que são considerados aí como verbos de ligação. Então, tem vários verbos aqui que são considerados como verbos de ligação. Lembrando que cada um tem que ser analisado dentro do contexto linguístico, da enunciação linguística. Nenhum pode ser avaliado fora da sua frase. Aqui mais alguns exemplos para vocês. O rei ficou desesperado, ficou um verbo de ligação, ficou desesperado, eu tenho o meu predicado nominal, o rei é o meu sujeito da oração, que é um sujeito simples, por sinal. As uvas viraram peças de ouro, as uvas, um sujeito simples, viraram peças de ouro, predicado nominal. Então, ele também é considerado o núcleo desse predicado. No caso aí, peças de ouro, seria o núcleo do meu predicado. Então, meninos, era isso que eu queria apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre esses elementos para vocês, os termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado, e queria mostrar para vocês também, falar de um modo geral aí, embora um pouco vago, sobre os termos integrantes e sobre os termos acessórios da oração, que eu volto no próximo vídeo falando sobre eles.
Era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo vídeo. Até mais, meninos!